Quantas pessoas em Portugal são forçadas a prescindir de viver nos lugares onde gostariam de viver? Lugares com que se identificam, a que estão ligadas, a que pertencem. Lugares onde não podem habitar por aí não encontrarem boas condições de vida. Quantas pessoas deixaram os centros das grandes cidades? Empurradas para as periferias, à medida que os custos com a habitação tomaram proporções impossíveis. Quantas pessoas foram despejadas nos últimos anos com a crescente pressão turística e com a sobrevalorização do mercado imobiliário? Vamos ficar passivos a assistir à descaracterização dos centros das nossas cidades, esvaziadas de população residente? Podemos ficar indiferentes ao afrouxamento dos laços comunitários? À solidão que se instala nas vidas de quem fica apenas com a memória dos vizinhos que tiveram de sair? E as periferias das grandes cidades, sem condições para acolher tantas pessoas? Devemos apenas cruzar os braços e assistir aos problemas que germinam nestes lugares com excesso de população? E os efeitos da sobrepopulação na qualidade de vida, agravados em tempos de Covid-19. Efeitos na mobilidade cotidiana, No acesso à habitação E a serviços de interesse geral. Seremos nós capazes de devolver habitantes ao centro das grandes cidades agora que a pandemia fez reduzir a pressão turística? Ou vamos deixar escapar esta oportunidade? E nas zonas rurais? Quantas pessoas são empurradas para os grandes centros urbanos por não encontrarem oportunidades de emprego ou de realização profissional, deixando para trás o projeto de habitar o contexto rural? Será possível continuar a conviver com a escassez de serviços de interesse geral? Será legítima a visão de racionalidade económica que viabiliza o fecho de escolas, creches, serviços de saúde, serviços de apoio a idosos e outros serviços de proximidade fundamentais às comunidades? A qualidade da infraestrutura digital e da rede de transportes não será condição indispensável para gerar e sustentar dinâmicas demográficas e económicas positivas? Vamos ignorar o definhamento da vida rural ao mesmo tempo que proliferam discursos fatalistas sobre o dito interior abandonado, sempre descrito pelo que lhe falta e raramente pelas suas potencialidades? Não terá chegado o momento de questionar, desmontar e resistir à mentalidade centralista construída à base de visões e políticas simplistas e generalistas sobre o mundo rural? Será a pandemia do Covid-19 o ponto de partida para reforçar a tendência da valorização e consumo de produtos locais, do despertar para as potencialidades do trabalho à distância? Vamos deixar passar ao lado a oportunidade de potenciar o interesse pelos contextos rurais e de aumentar o número de habitantes nestas zonas? E na procura de respostas aos problemas do território nacional, seremos capazes de repensar e aprofundar os mecanismos de participação cidadã? Conseguiremos beneficiar do contributo dos grupos sociais mais vulneráveis? Poderemos criar condições para um diálogo profícuo entre o poder político e a sociedade civil, garantindo a todas as pessoas o direito ao lugar? Garantindo a todas as pessoas o direito ao lugar. Da nossa parte, há a firme determinação em lutar para que todas as pessoas vejam reconhecido e protegido o seu direito ao lugar. Ter direito ao lugar é a possibilidade de viver no lugar e de viver o lugar. Habitar um espaço condigno. Encontrar emprego. Ter acesso a serviços de interesse geral. São condições imprescindíveis para viver no lugar. Viver um lugar. É a possibilidade de nos movermos com facilidade e segurança, de usufruir de espaços públicos, de participarmos nos processos de decisão, fazendo parte da sua reinvenção. No direito ao lugar, o viver no lugar e o viver o lugar complementam. Mas o que podemos fazer para garantir o direito ao lugar? Propomos um conjunto de medidas concretas que acreditamos capazes de contribuir para a materialização deste direito. Conheça a Carta Aberta pelo Direito ao Lugar. Não deixe de analisar, de partilhar e de subscrever.